tarde, Divaldinho, e boa tarde a todos os demais companheiros aqui presentes. É uma honra muito grande poder estar de volta nesta casa, para que nós possamos ter a oportunidade de mais um estudo em nome da doutrina espírita para o aprimoramento das nossas vidas. Thalita, você escolheu a poesia que eu mais gosto da Sâmia. Vamos ver se eu seguro a emoção para a gente tocar aqui. O nosso seminário da tarde de hoje tem como tema Para vencer as paixões. Ou seja, que estratégias a gente encontra na doutrina espírita para que consigamos promover a vitória definitiva nossa sobre os arroubos que a paixão produz sobre as nossas existências. E quando nós consultamos o Livro dos Espíritos, nós encontramos ali uma questão que é a predileta da Cidinha Mota. É a questão 712. Nesta questão, Allan Kardec indaga os espíritos sobre a questão referente aos interesses do homem pelos gozos materiais. Pergunta Kardec aos espíritos assim: com que fim Deus fez ou colocou atrativos nos gozos dos bens materiais? Ou seja, por que que Deus fez com que o gozo dos bens materiais nos fosse atrativo? Por que que ele fez isso? Por que que usufruir dos bens materiais nos é tão saboroso, nos é tão bom? Você ter uma cama boa para você deitar, uma comida saborosa, você ter a possibilidade de ter bens que lhe tragam conforto na vida, que lhe façam sentir o chamado bem-estar. Por que Deus fez isso? Se nós somos realmente espíritos, se nós somos seres imortais, se a nossa condição primeira e natural é como espíritos imortais, por que Deus colocou atrativos exatamente nos gozos materiais? Resposta dos espíritos: para instigar o homem ao cumprimento de sua missão e também para o provar na tentação. Então, o gozo dos bens materiais, conforme está colocado no Livro dos Espíritos, tem por objetivo promover na criatura humana duas coisas: que ele consiga cumprir a sua missão na Terra, que a gente consiga dar cumprimento ao que viemos fazer, e o segundo, para nos testar na nossa aprovação. O que seria dar cumprimento à nossa missão? Os homens, o ser humano na Terra, tem uma responsabilidade, tem um compromisso a seguir. Nós temos responsabilidades a cumprir no planeta, no desenvolvimento das nossas potencialidades, no desenvolvimento dos nossos recursos intelectuais e morais. É para isso que a gente veio, para se desenvolver, para crescer. Então, o gozo dos bens materiais é exatamente para isso. Imagine se, de repente, nós disséssemos assim: aquele negócio ali é uma cana de açúcar. Aquilo ali, quando espreme, sai um caldo de dentro. Mas eu nem sei se é doce, não sei se é sal, não tem paladar. Eu não tenho paladar. Então sai um caldo de dentro, mas eu nem sei o que é que sai. Eu tomo, mas eu não sei que gosto tem. Mas o que fez Deus? Deus nos deu o paladar. Aí diz, aquilo ali é um caldo, ali é uma cana de açúcar. E quando espreme, sai um caldo maravilhoso, uma delícia. Mas me dá uma preguiça de tirar aquilo.
Porque é tanto trabalho, porque você tem que cortar. Depois tem que pegar um pedaço de pau, bater nos nós da cana assim, para amolecer. E depois você tem que apertar ela. E é tão ruim apertar aquilo, porque ela é dura. E eu tenho tanta vontade de tirar, mas sai tanta pouquinha água. Aí o outro diz, não, mas é muito saboroso. Vamos desenvolver uma moenda para a gente tirar, porque se desenvolver uma moenda, sai melhor. Então, o gozo dos bens materiais, tomar um caldo de cana bem suculento, bem docinho, fez com que o homem criasse a moenda. E quando ele criou, ele achou o máximo, porque aquilo ali você rodava, e aquilo ia moendo a cana, era uma beleza. Mas depois o braço ficava de um jeito que ninguém aguentava. Aí nós inventamos a moenda elétrica, que a gente liga na tomada, nem faz esforço, joga a cana, pega, dobra no meio, põe de novo, dobra 4 vezes, põe de novo, amassa quando a pobrezinha não dá mais nada, dobra de novo e tira o último caldinho dela, que segundo diz é o mais doce. Então veja, o desenvolvimento das nossas condições intelectuais se deu pelo quê? Pelo atrativo dos gozos materiais. Se dormir numa cama de prego fosse igual dormir numa cama macia, ninguém tinha desenvolvido nada. Se nós não sentíssemos nenhum tipo de atrativo entre uma comida saborosa e uma comida que não tivesse sabor, a gente não comia a comida do Divaldinho. Então, o que acontece? Nós temos, na verdade, uma necessidade de percebermos o chamamento que a vida material nos faz para o desenvolvimento das nossas potencialidades. É muito importante que a vida material tenha os seus atrativos para que o homem vença a preguiça. Senão era uma preguiça miserável. Tudo era, mas dá muito trabalho. Imagina tirar uma mandioca dentro da terra, cavar, tirar, para fritar, comer. Dá um trabalho. Mas se não fosse saboroso, ninguém faria. Fazer um café que tira, torra, mói. Meu Deus, tem que ter alguma coisa. E a questão 712, ela traz 2 partes, né? O cumprimento de sua missão e também o provar pela tentação. O que é o provar pela tentação? É para que ele não vá além. Ao mesmo tempo que o gozo dos bens materiais, ele é importante para o nosso desenvolvimento, ele também é uma medida para que a gente não se exceda no gozo dos bens materiais e se perca. Então, eu tenho atrativo nos bens materiais? Tenho. Isso é importante para nós? É importante. Mas, ao mesmo tempo, é importante que nós saibamos dosar o gozo dos bens materiais para que eles não se mostrem para nós como aquilo que Joana de Ângeles chama de movimentos de distração. O que são movimentos de distrações? São todas as movimentações que a criatura faz, que faz ela esquecer do que ela veio fazer. Deus colocou um atrativo nos bens materiais, qual seja visitar as páginas das redes sociais. Mas que delícia, você vai passando o dedo e vai passando. E quando você vê, o devorador de horas já levou 2 horas da sua vida. Meu Deus, já estou 2 horas aqui. Você tem que botar no celular um avisozinho. Pi, 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 pi. Opa, já estou a meia hora, chega. Porque senão você fica e acaba ficando. Então, os atrativos materiais, eles têm também como objetivo nos mostrar quando nós nos excedemos. Porque quando nós nos excedemos, nós automaticamente estamos entrando num desequilíbrio, num descumprimento da lei natural. Então é como se o gozo dos bens terrenos fosse uma balança de 2 pratos. De um lado do prato da balança
está o fato de que os gozos dos bens materiais vão desenvolver as nossas potencialidades. Então, Cidinha, eu preciso do interesse pelo gozo dos bens materiais, senão não vai, senão a gente não desenvolve. Eu preciso ter interesse nesses gozos para que o homem se movimente e saia da inércia, da preguiça, do marasmo intelectual. Tá bom, tá. Então eu preciso que esses elementos tenham atrativos para que eu me movimente. Só que isso tem um limite, é o outro prato da balança. Eu não posso permitir com que esses gozos materiais desviem a minha atenção do cumprimento da minha missão, porque aqui está dito, para instigar o homem ao cumprimento de sua missão, isso é uma parte. E a outra, para o provar na tentação. Então, quando eu estou sendo provado na tentação, é porque eu não estou cumprindo a minha missão, senão estava junto uma coisa com a outra. Então, é para cumprir a missão e, por outro lado, para que a gente também seja medido na tentação. A tentação é exatamente quando o gozo do bem material está prejudicando o nosso desenvolvimento espiritual, porque os bens materiais são interessantes até certo ponto. A partir de um ponto para frente, eles já começam a ser objeto de atrapalho, de dificuldade para a nossa evolução, quando nós nos viciamos no gozo dos bens materiais e nos perdemos da vida. Nós podemos nos perder em função do gozo dos bens materiais. No livro Amor, Imbatível Amor, que é o número 9 da série psicológica de Joana, ela nos afirma, no capítulo 4 da obra, que quando nós estamos na vida terrena e percebemos alguém que tem muita sede de poder, a pessoa quer ter poder, ela quer sentar num trono, ela quer mandar, ela quer comandar. Diz Joana, quem quer poder não quer o poder pelo poder. Quem quer o poder porque o poder proporciona prazer. Então, quando eu sou rico e poderoso, eu tenho as comidas mais saborosas, eu deito na cama mais confortável, eu posso viajar nos carros mais luxuosos. Eu quero poder para isso. Eu quero poder para ter prazer. Se eu dissesse assim, você vai ter poder, mas o teu poder é só para mandar, você não vai poder usufruir nada, vai comer uma frutinha por dia, só uma uvinha de manhã. Eu não quero isso, eu quero comer com vontade. Eu quero comer tudo que eu quiser. Não, é só para poder, mas não vai poder usufruir os... Não serve. Por quê? Porque no fundo do interesse do poder está o interesse do prazer. E esse é o reverso da medalha, que é quando o interesse nos gozos materiais avança para além do cumprimento da missão e já começa a ser um embaraço para o meu desenvolvimento espiritual. Então, é muito importante que a gente perceba que as coisas materiais, elas precisam ter atrativo para que o homem desenvolva. Se nós não sentíssemos conforto num ar-condicionado, a gente não precisava ter criado. Então, veja que a gente, pela busca do conforto, do bem-estar, desenvolve as coisas que vão proporcionar a nós a condição de satisfação, de bem-estar que a gente procura. Na questão 712, Kardec insiste, criando um desdobramento, que é 712A, que também está entre as eleitas da Cidinha Mota. 712A, Kardec pergunta, e qual é o objetivo dessa tentação? Essa tentação que o homem sofre pelos bens materiais? Desenvolver-lhe a razão que deve preservá-lo dos excessos. Então, veja,
a tentação que os bens materiais nos produzem são um instrumento que desenvolve a nossa inteligência para que a gente se preserve dos excessos. Exatamente quando eu excedo numa paixão, quando eu me excedo na busca de um gozo material, eu tenho consequências desse excesso. E a minha razão vai dizer: você se excedeu, você não pode se exceder. Vou dar um exemplo. A pessoa vai num determinado local, tem uma comida muito saborosa no lugar. Aí a pessoa come e diz: mas está uma delícia, eu vou comer de novo, porque está muito bom. Aí ela come de novo, né, Zé? Isso. Aí a pessoa come a segunda vez e diz: olha, eu já estou cheio, mas está bom demais, eu vou agora fazer o prato da gula. Aí a pessoa, aí o que é isso? É exatamente o atrativo do gozo dos bens materiais. Aí ele come o terceiro prato e ele fica se sentindo mal com o terceiro prato. Gente, estou passando mal. Vou me jogar no chão, porque eu estou me sentindo mal. Vou me jogar no chão. Aí a pessoa se joga no chão. Ai, meu Deus, estava bom demais, mas eu me excedi. Então, o que está acontecendo? A razão vai aprender. Quando eu como muito, eu passo mal. Aí eu vou dizer: não, até queria, mas eu tenho que fazer que nem a Cidinha. Está muito bom, mas só meio prato está bom, já não quero, porque senão vou me exceder. O que é isso? É a razão sendo trabalhada em função dos excessos que se cometeu, para que a gente consiga desenvolver as nossas potencialidades e aprender. Resultado: o gozo dos bens materiais é útil, tem importância para nós. Por isso que Deus colocou. Porque se os bens materiais não tivessem nenhuma importância para o impulsionar do progresso do homem, a gente não teria. Só que ao mesmo tempo que desenvolve, pode criar excessos. Traduzindo esta questão como sendo as paixões, nós podemos perguntar: a paixão é uma coisa boa ou é uma coisa ruim? As paixões, até certo ponto, elas são muito úteis ao ser humano. Porque são elas que nos impulsionam para que a gente faça as coisas acontecerem. Uma pessoa que é apaixonada por alguma coisa, ela realiza muito mais do que a outra que não tem paixão. A outra pessoa que não tem paixão diz: eu fui lá, eu fiz, cheguei lá, varri, pronto, está feito. Quem tem paixão para arrumar uma casa, precisa ver, e olha, e volta. Acho que ficou um pouquinho torto, vou fazer de novo. Não, agora vou botar um pouquinho mais para lá. Para quem cozinha, que tem prazer de cozinhar, olha a paixão por aquilo como faz. Para quem pinta, constrói coisas artísticas, como a paixão é importante. Que a pessoa se levanta de madrugada: você precisa terminar aquilo que ficou pela metade. Eu vou terminar agora, eu vou dormir mais tarde, mas eu vou fechar. Isso chama-se paixão. Isso chama paixão. A paixão, portanto, é essa vontade acentuada de nós realizarmos as coisas nas nossas vidas. Quem teria sido Saulo de Tarso se não fosse um homem apaixonado? Quem moveu Saulo de Tarso em toda a sua vida foi a paixão. Primeiro, a paixão pelo judaísmo. Depois, a paixão pelo cristianismo. Ai de mim se não pregar o evangelho. Por que ai de mim se não pregar o evangelho? Porque dentro dele algo gritava: eu tenho que fazer. Existe, na primeira das viagens de Saulo, ele chega na cidade de Icônio e ele pega uma surra danada nesta cidade, que ele é tido como morto. Ele só não é morto porque uma das pessoas que estava no espancamento que ele sofreu era cristão.
E quando viu que ele já ia morrer mesmo, chamava-se Gaio esse rapaz. Ele disse, morreu, morreu, pronto, já está morto. Na verdade não estava não. Mas ele grita para a população, está morto, não precisa bater mais. E aí ele pega o, entre aspas, morto, coloca nas costas e joga no montouro de lixo, como se ele fosse um corpo de um defunto. Mas ele sabia que o defunto estava respirando. Foi uma estratégia para salvar Paulo do meio daquele espancamento sem que ele também se comprometesse. Então ele joga Paulo no meio do montouro e vai embora. Deixa ele lá. Quando é na madrugada, que está todo mundo dormindo, eles voltam, tiram Paulo de cima do montouro de lixo, todo quebrado, e levam para casa para cuidar dele. Essa surra ele pegou porque ele tinha vindo da cidade de Listra, e na cidade de Listra uma moça disse que ele estava querendo seduzi-la, eles foram embora, mas lá em Icônio ele não escapou da surra. Quando ele chega na casa, que o pessoal vai olhar, ele está com as costelas quebradas. Ele passaria 6 meses acamado. Se fosse eu, depois de 6 meses acamado, eu disse, olha, eu gostei muito do cristianismo, achei muito legal, mas eu tenho a impressão de que eu preciso ir para outro lugar, fazer meus tapetes bem sossegado no outro canto. Não é isso que ele faz. Quando ele cura da costela quebrada, ele diz, eu já estou pronto, eu já posso continuar. E aí ele volta àquele mesmo trabalho de pregação do evangelho. Não é um homem apaixonado, gente. Isso é paixão. A paixão, portanto, é o grande motor que nós temos na vida. É o grande impulsionador. Nós não podemos perder, evidentemente, a paixão. Porque se nós perdermos a paixão pela vida, a gente ficou em pé e está morto. Então, a gente não pode, de jeito nenhum, viver de uma maneira em que a gente diga assim, eu não sinto mais nada, nem me alegro, nem me entristeço com coisa nenhuma. Para mim é tudo igual. Tudo que para mim é a mesma coisa. Eu não faço diferença nenhuma entre tudo que me acontece, é tudo uma coisa só. Se a gente fizer isso, nós perdemos o sentido. Poxa, quem consulta a obra que Humberto de Campos nos legou sobre a história de Jesus, quando ele narra em Boa Nova alguns dos episódios da vida do Cristo, a gente vai encontrar o momento em que Jesus conversa com Pedro sobre o momento em que ele converteu água em vinho no casamento. E Pedro o questiona, mas Senhor, o Senhor transformou água em vinho no casamento. E Jesus pergunta a Pedro, Pedro, sabes da alegria de agradar um amigo? Porque esse é o prazer da vida. O prazer da vida é nós usufruirmos dela. Nós temos muito a tendência de achar que espírito superior é aquela coisa gemente, sofrida, vestida de saco, com aquele olhar. E não é verdade. Os espíritos superiores, eles são felizes. Cleide. Tem um pessoal que acha que... Mas não é. Espírito superior é feliz. Ele é alegre. Eles são espíritos que vivem dentro de um padrão de satisfação. Porque eles estão felizes com a vida. E por que a gente quer viver dessa maneira, como se a vida fosse um mar de tormentos? A gente chega e diz assim, como é que vai? Falando, estou bem, né? Gente, nós temos ou não temos uma doutrina consoladora? Às vezes eu fico assim me perguntando. Eu vou a certas casas espíritas e está escrito em cima o Consolador prometido. Mas as pessoas que estão sentadas para fazer a palestra, parece que chegaram de um velório. Ninguém dá um sorriso. Ninguém abraça ninguém. Ninguém toca ninguém. É aquele olho de sofrimento, como se a doutrina espírita fosse uma apologia à dor,
como se a doutrina espírita fosse uma apologia ao sofrimento. Isso não está em lugar nenhum da doutrina espírita. Pode pegar o Evangelho segundo o Espiritismo, a mensagem que fala ao homem no mundo, em que ele diz, não vos visteis de cinza, vivei como os homens. Não é para a gente viver, eu sou um espírito imortal, então aqui nada. Não me interessa sim, eu quero saborear a vida, eu quero ter prazer de viver, eu quero reunir meus amigos, eu quero rir, eu quero abraçar pessoas, eu quero celebrar a existência. Estar entre os homens encarnados é uma coisa maravilhosa. Mas a vida é tanto sofrimento, a gente tem tanta doença, tanta dor. É verdade, mas não é maravilhoso estar encarnado? Não é maravilhoso o momento que a gente está vivendo? E não é fantástico estar encarnado de posse desse conhecimento espiritual, pelo amor de Deus? Não é maravilhoso você dizer assim, olha, eu tenho um problema de saúde, é verdade. E esse meu problema de saúde ainda é insanável, ele não vai ser sanado. Até o final da minha existência, isso não vai resolver. Mas é só uma existência. É só a existência. Acabando a existência, essa limitação acaba. Essa limitação vai acabar. Em 2020, eu peguei uma queda atravessando a rua correndo. Então, bati com um ombro no asfalto, quebrei a cabeça do húmero em 4 lugares diferentes. Os médicos fizeram o que puderam, mas nunca mais o meu braço direito foi igual ao esquerdo. Ele não vai mais até em cima igual. Perdi parte do meu movimento. Meu pai, inclusive, na época, quando viu que eu tinha ficado assim, me deu até um apelido. Passou a me chamar de 11 horas. Né? Meu filho, por que você só marca 11 horas agora? Eu digo, pai, agora não tem como, o braço quebrou. Mas eu sei que é só durante a existência. Quando acabar, eu vou ter o braço, presumo eu, né, em condições iguais ao que eu tinha antes. Mas hoje eu não tenho mais. Mas quando a gente consulta o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 6, no item, capítulo 2, no tópico 6, último parágrafo, nós encontramos ali uma reflexão que Kardec faz, em que ele diz o seguinte: aquele que não conhece a vida espiritual é como se fosse um pobre. Um pobre que, perdendo o que tem, se desespera, porque ele é pobre, coitado. Ele perdeu tudo o que tinha, fica louco. E aquele que conhece da vida espiritual se assemelha ao rico que perdeu uma quantia. Ele lamenta, mas ele segue em frente. Então, o conhecimento espiritual, ele é o quê, na verdade? Ele é um tesouro. Ele é um tesouro. Quem tem esse conhecimento espiritual tem motivação de sobra para ser uma pessoa alegre, para não perder a motivação da vida, para não perder a alegria de viver. Mesmo que nós estejamos enfrentando problemas amargos, é só durante a existência. Uma hora ele vai acabar. Mas eu preciso ter essa visão para que esta leitura espiritual daquilo que a vida seja, me facilite para que eu coloque essa dificuldade sobre meus ombros e caminhe, para que eu não perca a paixão de viver. Porque se eu não tiver essa leitura, eu posso perder a paixão pela vida. Imaginemos um caso de uma pessoa que não sabe da vida após a morte, não sabe da imortalidade, não sabe que a vida continua, e que experimenta a mais dolorosa de todas as dores, o luto no lar. Em que você tem que conviver com a situação na qual seu filho, seu marido, seu pai, sua mãe, uma pessoa que você muito ama, deixou de estar convivendo com você fisicamente por conta da desencarnação. Se eu não sei da imortalidade da alma, eu posso perder a paixão pela vida. Eu posso querer desistir da vida. Eu abandono meu emprego, eu abandono minha vida. As minhas flores eu até cuidava, não cuido de mais nada, deixa para lá.
Eu já não tenho mais prazer de arrumar a casa. Não tenho mais prazer de me arrumar. A pessoa não arruma mais o cabelo. Aquela pintura básica, né? Que a gente faz para não deixar com que os brancos apareçam. Eu, durante muito tempo, achava que era uma técnica. Eu ficava, puxa, como é que esse pessoal consegue pintar de branco só a raiz, uma por uma, bem certinho, né? Mas é porque, na verdade, a gente vai perdendo o prazer, vai deixando de se cuidar. E eu vou contar um segredo para vocês. Quando uma pessoa entra em processo de depressão, uma das características da depressão é deixar de cuidar-se. A pessoa já não toma mais banho, ela já não escova mais os dentes, ela não troca mais de roupa. Então, se você convive com uma pessoa que ela é depressiva, presta atenção no comportamento dela. Se você sai para trabalhar e quando volta à noite ela está com a mesma roupinha, assim meio azedinha, desconfie que ela está piorando. Desconfie que ela está piorando. Porque ela está perdendo o prazer de viver, o interesse da vida. A ideação suicida decorre do quê? Da perda da paixão, gente. Da perda da paixão. A vida não tem mais motivações. Então, eu começo a cogitar a possibilidade de sair da vida. Mas é porque eu não sei da vida imortal. Ah, quando eu sei da vida imortal. Ah, quando eu sei que a vida continua, o quão é maravilhoso você perceber que a sua existência, na verdade, ela se prolonga para além da morte, que nós estamos vivendo sempre, que não existe não vida, que nós não temos a possibilidade de não mais existir, que nós iremos existir para todo sempre. Nossos filhos, nossos pais, marido, todos que nós temos relação, continuarão vivos do lado de lá. Então, isso é fundamental para o desenvolvimento das nossas possibilidades na existência. Se eu perco a paixão de viver, tudo pode acontecer comigo. Então, nós não podemos pensar que as paixões são algo perigoso. Olha, não, cuidado. Paixão é uma coisa boa. Ter paixão é uma coisa excelente. Nós só precisamos ter possibilidade de dosá-la para que elas não sigam além do ponto que elas poderiam ir. Em O Livro dos Espíritos, existe algumas questões que Allan Kardec faz quando ele reúne um tópico a partir da questão 907 da obra básica, em que ele pergunta, olha 907, o princípio das paixões sendo natural, ou seja, a paixão é uma coisa natural. O princípio das paixões é um mal em si mesmo? Resposta, não. Aí segue uma explicação. Não é, gente. Paixão não é nada que se possa dizer que a gente deve evitar. Não, eu não posso ter paixão. Não posso ter nenhum tipo de emoção. Pode sim e deve ter. Deus quer que nós saboreemos a vida, que você celebre a vida com seus filhos, com sua família, que você seja feliz, que você vá para o parque, que você pise descalço na grama, que você viaje, que você conheça, que você cozinhe, faça comidas saborosas, que você curta a vida. A vida é para ser curtida, para ser saboreada. Eu sei que tem muita gente que cozinha com outro estímulo, né? Oh, meu Deus, eu vou ter que cozinhar de novo. Que ódio, meu Deus, que ódio. Mas isso, não existe paixão nisso. E a pessoa vai cozinhando e olhando para a pia, vai cozinhando, olhando para a pia, aí fica mais desesperada ainda, quando vê aquela ruma de louça que tem para lavar, aí fica mais angustiada. Mas as coisas, elas precisam ser feitas com sabor. As coisas precisam ser feitas com prazer. As coisas precisam ser feitas com alegria. Eu estava outro dia lendo um livro budista, em que o autor falava de nós, dizendo que nós somos péssimos, porque nós não sabemos aproveitar a vida.
E aí o rapaz perguntava para ele assim, mas não sabe aproveitar a vida como? Eu disse, olha, o ocidental ele é tão problemático que nem comer tangerina ele sabe. Aí eu fiquei assim, meu Deus, como é que come tangerina? Eu fiquei até pensando, né? Para aprender. Aí disse, a gente come tangerina gomo a gomo. Gomo a gomo. O ocidental pega a tangerina e joga na boca. Já viram como a gente pega assim, passas, aí enche a mão, que é quem gosta de passas, enche a mão e joga na boca de uma vez só. Nem saboreia. Nem saboreia, come aquilo tudo de uma vez só. É uma ansiedade miserável. E ele dizendo, o nosso problema no Ocidente é ansiedade. Ansiedade. E aí eu vou contar uma que ele tem nesse livro, que ele diz o seguinte. Ele diz que ele tinha um problema muito grave com a esposa e com a filha. Porque quando ele chegava em casa do trabalho, cansado, a esposa dizia assim, ai, que bom que você chegou. Eu preciso ir no mercado fazer compra. Você vai comigo? Você me dá um ódio nessa hora. Porque é o momento que eu tenho para mim. Esse é o momento que eu tenho para mim. Ela quer me tomar para me fazer empurrar um carrinho no mercado. Eu acho de última aquilo. Então aquilo me desespera. Quando eu penso que eu vou ter um tempo para mim, ela rouba meu tempo e leva para eu ficar empurrando o carrinho no mercado. Eu fico irritadíssimo com isso. E a minha filha também. Tenho uma filha pequena, que está se alfabetizando, e quando eu chego em casa, quando não é minha mulher que me chama, é a garota que vem com o livro e joga em cima de mim. Papai, pá, me ajuda a fazer a tarefa. Nossa! Esse seria o tempo que eu teria para mim, eu tenho que ficar lá. Não, bota de novo, B com A, ba, isso, B com A, ba, isso, muito bem. Agora de novo, vai, B com E, pé, muito bem. Isso me desespera. Eu preciso de uma estratégia para curar isso. E o guru budista deu a ele uma chave para resolver o problema. Ele perguntou para ele, você disse que esse tempo é seu, que você quer o tempo para você. Eu quero o tempo para mim. Para fazer o quê? Mas eu nem sei o que eu quero. Mas eu quero o tempo para mim. Então, por que você não ressignifica essa ida ao mercado, considerando que esse tempo é um tempo seu com ela? Olha como muda. Ela me chama para ir no mercado, ela não está tirando o meu tempo e levando para ela. Não, ela está me oportunizando um tempo com ela. E quando sua filha chama, ao invés de você dizer que ela está arrancando o seu tempo e levando, você diz, esse é o meu tempo com ela. E ele ainda diz mais, sua filha não vai se alfabetizar 2 vezes, só uma. Depois que ela se alfabetizar, nunca mais ela vai perguntar o que é que faz um B juntando com o A. Aproveita, saboreia. Então é você colocar paixão no que você está fazendo, nas pequeninas coisas do cotidiano, que a gente faz com má vontade, que a gente faz com raiva. Vai catar um feijão? Cata com carinho, não cata com ódio, arrancando raiva. Faz com prazer. Você vai varrer uma casa? Varre pensando que aquela é uma oportunidade para você fazer as coisas. Como está sendo bom. Olha, eu lembro no tempo da pandemia, quando a gente ficou tanto tempo sem vir no centro espírita. Quando eu entrei de novo, gente, me deu uma emoção. Coisas que a gente fazia cotidianamente. Passar na porta do centro espírita tantas vezes por semana que nem sente mais. Mas quando a porta abriu, que eu entrei, digo, gente... Entrei de novo. Não é só o fato de retornar às atividades, não é só o fato de você ter retornado para a tarefa, de estar voltando à normalidade, é de que você ficou. Você foi escolhido para ficar, mas a gente poderia ter ido, porque outras pessoas melhores do que nós foram. E nós fomos escolhidos para ficar. Então saboreia, curte as coisas, não faça as coisas com má vontade, as coisas com desinteresse.
com cansaço, porque não adianta nós querermos viver a vida sem paixão. Ai de nós se perdermos a paixão, ai de nós. Porque o que nos movimenta, na verdade, é a paixão. Nós temos que aprender a dominá-la. Nessas questões aqui que se seguem, da questão 907, 908, a magnífica 909, até a 911, 12, que é quando fecha, mas na 908 ele vai dizer que a paixão, ela pode ser comparada a um cavalo. Um cavalo. Um cavalo, ele pode ser muito útil para você, mas ele pode ser um problema na sua vida. Um cavalo sem rédea, destrambelhado, doido, ele vai fazer um estrago na sua existência. Mas se você souber domar o cavalo, ele pode puxar um arado, ele pode levar você de um canto para o outro. Pense que aqui nós estamos no século XIX, Allan Kardec está falando. Então, não tinha automóvel, não tinha jet ski, não tinha nada disso. Era cavalo mesmo para se locomover. Então, um cavalo, meu Deus, ele é maravilhoso. Agora, quando nós governamos o cavalo, bom, quando o cavalo nos governa, estamos perdidos. Então, essa imagem das paixões como sendo um cavalo, ela é magnífica, porque ela nos ajuda a entender que é uma potencialidade enorme, que eu só preciso aprender a trabalhá-la. Então, a questão mais adequada para a gente trabalhar a questão das paixões é o que, se ela é um cavalo, o que é que a gente faz com um cavalo quando quer que ele seja produtivo? Qual é o verbo? O cavalo tem que ser domado. Então, nós temos que domar as paixões. Não é anular as paixões, mas é domar as paixões. Saber até onde ela nos é interessante e a partir de que momento ela se torna prejudicial para nós. Entendendo que a vida existe para que nós usufruamos dela, para que a gente curta a existência. No livro Plenitude, no capítulo 5 dessa obra, da série psicológica de Joana, ela diz que quando nós estamos assim meio que perdidos, meio sem motivação para a vida, ela nos sugere que a gente procure 4 ferramentas importantíssimas para a organização das nossas emoções. A primeira coisa que ela diz que a gente tem que desenvolver, primeira, a vontade. Porque se não tiver vontade, não sai para lado nenhum. Porque a pessoa diz assim, mas fulano, você não pode, você tem que, olha, você tem que abandonar esse vício, você tem que fazer, você não pode dizer, se eu não tiver vontade, gente, não vai. Então a vontade, ela é exatamente o elemento que é impulsionado pelo querer da criatura. Nós temos que ter vontade. E quem promove a vontade é a paixão. Se não tiver paixão, não tem vontade nenhuma, não. Então, eu disse, não, eu vou fazer. Eu preciso perder peso, então eu tenho que caminhar. Eu acho que eu preciso caminhar, né? Tá pesado. Mas eu não tenho vontade de ir, eu estou só dizendo que tem, tem que caminhar, tem que fazer exercício físico. Mas eu mesmo não vou fazer, então não há paixão nisso. Quando nós desenvolvemos efetivamente a paixão naquilo que eu quero, me surge a vontade. Porque eu digo, cara, eu preciso caminhar. E eu vou fazer. Vai ser amanhã. Amanhã eu vou acordar mais cedo e eu vou caminhar. Então, a vontade é o primeiro elemento do processo de transformação da criatura humana. Nós só temos essa possibilidade de transformar as nossas vidas quando nós promovemos de maneira efetiva nos nossos corações uma motivação para fazer, mas eu só tenho vontade se tiver paixão. Se não tiver paixão, não tem vontade. E esse é só o primeiro elemento. Aí tem um segundo. Junto com a vontade, Joana diz que a segunda coisa importantíssima para a gente fazer é termos conhecimento espiritual.
O que é conhecimento espiritual? É só vir para uma palestra espírita que vai saber o que é conhecimento espiritual. É saber de imortalidade, de reencarnação, de lei de causa e efeito, de obsessão, de mediunidade. É entender a vida, porque a motivação para que a nossa vontade se concretize vem do conhecimento espiritual. Porque se eu não tiver conhecimento espiritual, eu até tenho vontade, mas eu não saio do lugar. Eu sei que eu tenho que perdoar, eu tenho até vontade, mas fico assim pensando, aí não merece, ó. Então eu não faço. Por quê? Porque eu não encontro motivação para fazer. Então você vai e entrega para a pessoa um conhecimento espiritual. Ó, vou ensinar para você uma coisa aqui que está no Livro dos Espíritos. Aqui diz o seguinte, que quando nós criamos laços de desafeto, esses desafetos renascem perto de nós, na família. Então você escolhe. Você não quer perdoar? Não tem problema, não perdoe. Mas ele vai renascer perto de você, juntinho de você na próxima existência. Aí a pessoa diz, não, então vamos. Caiu aqui. Cleide, caiu aqui. Aí ele diz assim, o que aconteceu? O que foi que houve nas nossas vidas? O que houve é que nós, na verdade, temos uma vontade de fazer, mas se eu não tiver conhecimento espiritual, eu não faço nada. Porque é o conhecimento espiritual que promove nas nossas vidas a compreensão de que eu tenho que mudar. Então eu preciso desse conhecimento. Cleide, eu acho que é aqui, ó. Ah, tá bom. Mexe aqui desse lado. Então tá bom. Resultado. São 4 coisas. A primeira é a vontade. A segunda é o conhecimento espiritual. O terceiro é o contato com a natureza. Tem que ter contato com a natureza. Esse negócio de viver dentro de um apartamento trancado, dentro de uma leitura de vida cheia de concreto, acaba não resolvendo as nossas vidas. Observemos que quando uma pessoa deprime, a tendência de quem deprime é nós ficarmos como? Isolados dentro de casa, ninguém quer sair. Quem deprime, não quero sair, não quero. Por quê? Porque o contato com a natureza nos restaura a conexão com o Criador. Então, para a gente curar de depressão, bota o cara para pisar na grama, manda ele fazer uma caminhada no meio da mata, faz com que ele olhe as estrelas durante a noite. Esse contato com a natureza ele é fundamental para restaurar essa nossa conexão com o divino, com o sagrado. E um quarto elemento que nós temos dentro da dinâmica do desenvolvimento das nossas potencialidades é quando nós, efetivamente, também, além da vontade, além do conhecimento espiritual e além desse contato com a natureza, nós desenvolvemos a nossa conexão com a meditação. Nós pararmos, nós meditarmos, nós analisarmos as nossas vidas para que a análise das nossas existências consiga trazer de volta as nossas reflexões, medir o que eu estou fazendo de certo, o que eu estou fazendo de errado, para a mudança da nossa vida. Então, a paixão, no fundo, ela é um elemento extremamente positivo para nós. Porém, existe um tipo de paixão que a gente não pode deixar de falar, Divaldinho. Porque é a paixão que, quando todo mundo leu o título, disse, eu vou lá que eu preciso ver isso aí. Que não é a paixão do prato de comida, nem é a paixão de uma cama macia. É a paixão afetiva, o amor mal resolvido, as nossas paixões. Quando a gente sai desse aspecto mais filosófico das paixões e avança para um aspecto mais pragmático, como que eu vou vencer as paixões? E aí eu não estou mais falando de paixão pela vida, paixão pelo existir, paixão pelo meu trabalho. Não, é paixão mesmo. Aquela paixão que o Alberto Almeida diz que é pá e chão. Não é
Bateu aqui, pá. É pá e chão. Então, é essa paixão. O que é que a doutrina espírita tem para nos falar sobre esse fenômeno tão comum na história da humanidade? No livro Vida e Sexo, capítulo 6, Compromisso Afetivo, Emmanuel diz que a guerra já fez uma quantidade enorme de vítimas, mas as vítimas do sexo são incontáveis. As vítimas do sexo são incontáveis. E quando se fala de vítimas do sexo, não é só aqueles que foram mortos pelo crime passional, mas os que beberam e que se destruíram, os que se drogaram, os que se suicidaram, os que deprimiram, os que se abandonaram, os que desistiram de viver e vivem hoje dentro de um processo depressivo terrível. Todos esses são sequelados do processo das paixões. E a nossa história, a história da humanidade, ela é marcada por um sem número de casos, de processos nos quais a paixão, no sentido daquele desejo tórrido por outra pessoa, superou a razão e quando a gente viu já estava envolvido. Então é muito perigoso que a gente permita com que isso aconteça, porque quando essa paixão, a paixão afetiva, a paixão sexual, essa paixão mais ligada no campo da afetividade, da sexualidade, nos domina, nós somos, na verdade, muito facilmente enganados por ela e tombamos nesse sentido. Joana de Ângeles, quando trata disso, ela comenta que nós trazemos heranças ancestrais muito antigas de promiscuidade. Lembremos que nós somos oriundos de espécies que são promíscuas. A nossa origem ancestral, quando a gente ainda não era Homo sapiens, é uma história muito promíscua. Os primatas da onde nós viemos, eles eram promíscuos. Havia um bando, um macho alfa, que se relacionava com as fêmeas do bando e acabou. Então havia, na verdade, uma relação muito intensa da busca da sexualidade sem nenhum interesse maior, ou seja, era apenas o desejo que movimentava as pessoas. No livro No Mundo Maior, capítulo 11, um livro magnífico, um capítulo excelente chamado O Sexo, ali André Luiz trata de uma escala que existe no campo da sexualidade. Anota, Cidinha. No primeiro degrau das relações afetivas, se encontra o patamar mais básico das relações afetivas, chamado desejo. O que é o desejo? O desejo é o desejo. Então, a pessoa tem interesse sexual no outro, ele se relaciona, fim do ato sexual, acabou o interesse, é só o desejo. Não existe vínculo entre as criaturas, elas se vinculam e se desvinculam. E nós, muitos de nós, ainda estamos nesse primeiro momento, que é o momento ainda da nossa ancestralidade, da nossa animalidade, que é do cio. Você se relaciona, terminou o relacionamento, o interesse acabou. Esse é o primeiro nível. Nós temos seres humanos nessa condição. Segundo patamar, segundo André Luiz. Número 2, não é mais só o desejo, melhora. Agora é um outro sentimento, chama-se posse. Aí você vai dizer, não, é possível. Não é possível que você vá querer dizer que posse é uma coisa positiva. Em relação a desejo, é. Porque no desejo eu uso e descarto. Na posse eu uso e seguro. Então, já criou ali uma relação, porque eu desejo a continuidade do relacionamento com esse indivíduo. Tudo bem que tem violência, tem opressão, tem submissão, tem uma série de coisas, mas em relação ao outro, que não tinha nenhum vínculo, apenas a conjunção carnal e o descarte, agora na posse, não. Agora na posse, as pessoas se relacionam e depois eu descarto a pessoa. Agora, na posse, não. Eu me relaciono, mas eu não descarto. Eu mantenho aquela pessoa no meu comando e ela permanece junto comigo. Os haréns. O rei, a autoridade, tinha aquele
aquela quantidade de mulheres, ele tinha posse delas. Se relacionava com elas quando ele assim queria, e quando ele não queria, ela ficava sob o domínio dele. É diferente do outro que simplesmente perdia qualquer tipo de vínculo. Terceiro nível. Diz André Luiz que da posse surge um sentimento chamado simpatia. O que é a simpatia? É eu olhar para aquela pessoa e já ter uma certa predileção por ela. Eu tenho um harém, mas naquelas do harém, aquela ali é uma que eu me interesso mais. É um conjunto de criaturas e por aquela eu sinto uma atração a mais. Eu sinto alguma coisa que faz com que eu eleja aquela criatura em detrimento de outra. Está todo mundo na minha posse, mas aquela eu prefiro. Já é um terceiro nível, a simpatia. Quarto nível. Diz André Luiz, da simpatia a gente evolui para o carinho. O que é o carinho? Já é físico. Porque a simpatia eu só olho e digo, aquela ali eu gosto mais daquela ali, menos daquela lá. No carinho, eu já vou fisicamente para me aproximar da pessoa. Fisicamente, eu já estou me interessando por ela de maneira mais efetiva. Então, nós começamos pelo desejo, passamos pela posse, desenvolvemos a simpatia. Da simpatia, nós avançamos para o sentimento do carinho, e desse carinho, a gente avança para uma nova etapa nesse processo de desenvolvimento. Porque a partir do carinho que a gente já começa a ter pelo indivíduo, vem uma etapa que André Luiz chama especificamente de renúncia. O que seria renúncia não, devotamento. O que é o devotamento? O devotamento é o quinto nível. No devotamento, você não vai só fazer carinho, você vai se devotar a essa pessoa. É uma coisa continuada. Então, eu estou sempre querendo agradar. Em vez de fazer o carinho, que é um episódio, o carinho, eu me devoto. Então, a minha vida é me devotando a esse indivíduo. Eu vou fazendo as coisas de maneira sistemática em favor dele. Veja que a gente está construindo uma história afetiva. Depois desse momento, dessa história afetiva, do chamado devotamento, aí sim, nós vamos para a penúltima das etapas, que André Luiz chama de renúncia. O que é a renúncia? A renúncia é quando eu tinha alguma coisa e eu abri mão disso aqui para outra pessoa. Isso é renúncia. Renúncia é o seguinte: tem 2 pedaços de pão na mesa. Aí eu vou fazer o seguinte: não, eu vou dar. Não quero esse pão, o outro. Então, eu vou renunciar para o outro. Eu ganhei 2, pega os 2 para você, Luiz Antônio. Então, eu pego 2 para você. Eu renunciei. Renunciar é, ao receber algo, eu entrego esse algo para o outro. Poderia ficar para mim, não é? Mas eu dou para o outro. Eu tenho uma amiga que uma vez ela tem 3 irmãos, ela recebeu 3 abacates. Aí como é que ela vai fazer? Era ela e 3 irmãos, recebeu 3 abacates. Solução dela, chegou em casa e disse, olha, recebi 3 abacates e toma um para você, toma um para você e toma um para você. Aí cada um pegou um e ficou olhando. Aí disse, e vocês? Então, agora cada um me dá metade do seu. Né? Então, renúncia é você receber algo e você renuncia para o outro. No livro Renúncia, quando a Alcione recebe uma herança, o que é que ela faz com a herança que ela recebe? Ela renuncia em nome da irmã. É algo que você vai receber e você passa para o outro. Eu renuncio. E tem um nível mais elevado, acima da renúncia, chamado sacrifício. O sacrifício é quando eu tenho algo que eu não recebi para doar, e já era meu, e eu estou tirando de mim para dar ao outro. Isso é sacrifício. Eu estou me sacrificando pelo outro.
Uma mãe, quando ela vira à noite na cama de um filho, ela está abrindo mão da noite de sono, que é dela pelo filho. Isso é um sacrifício, é expressão de amor que a pessoa vai fazer sem esperar nada em troca. Ela se sacrifica, ninguém só, olha, aí eu passei a noite em claro, tá? Aí não é sacrifício. Sacrifício você faz e sente prazer em fazer aquilo pelo outro, lhe agrada fazer isso pelo outro. Porque se eu disser para a mãe, a senhora não vai velar à beira do seu filho, à beira da cama, a senhora vai dormir. Não, eu não vou me sentir bem. Eu só vou me sentir bem se eu ficar a noite em claro do lado da cama dele. Por quê? Porque o natural, em função do sentimento que se tem, é a questão do sacrifício. Então, a paixão, ela precisa ser vencida por nós na medida em que eu construo essa história afetiva. E nós temos algumas reflexões que Joana de Ângeles nos oferece, capítulo 42 do livro Rumos Libertadores. Ali ela diz o seguinte: se você já fez besteira no campo da sexualidade, você já andou por caminhos que não deveria ter ido, você percebe que você andou por onde não deveria ter pisado, não se desespere. Para o passo e volta. Volta. Sem aquela pretensão de que, mas eu não podia ter feito. Fez. Então faça as pazes com sua sombra. Não se desespere com o que você fez. Você já fez. Não, se você já deu 10 passos, não dê o 11º. Para de onde você está e volta de onde você está. E ela ainda diz mais. Ela diz o seguinte: se você tem dúvida se o seu comportamento que você vai assumir é correto ou não, aconselhe-se com os arrependidos. Procure pessoas, de preferência mais velhas, para conversar com ela. Olha, eu estou apaixonado por fulana, casada, o marido dela é policial, mas eu estou muito interessado nela. O que é que tu acha? Então, deixe que o outro lhe ajude a aconselhar-se com mais velhos, é a sugestão de Joana, porque eles já viveram mais. E eles já passaram pelos períodos dos arroubos da paixão e pode dizer, não vale a pena. Pode ser muito interessante, mas não vale a pena. Depois você vai carregar uma culpa a vida inteira, não vale a pena. Volta, não vai. Eu sei que poderia ser muito bom no presente, mas você vai ter uma vida inteira para ficar lembrando do que você fez. Não vai. Volta de onde você está. Quando Jesus, no capítulo 8 de João, fala sobre a mulher adúltera ali, que ele diz, atire a primeira pedra, o que tiver isento de pecado. Quem se afastou primeiro? Os mais velhos. Está no Evangelho. Por que foram os mais velhos? Porque tinham errado mais, tinham mais coisa para lembrar. Foram os primeiros a saltar a pedra, para dizer, não, realmente eu não dou conta disso aqui não. Deixa a pedra aqui. E depois os mais novos também deixaram, no final ninguém apedrejou. Então é mais ou menos nesse sentido. Te aconselha com os mais velhos. Procura as pessoas que já viveram para que elas te auxiliem a que você não se corrompa. No livro Sinal Verde, capítulo 45, Ante o Sexo, André Luiz diz o seguinte: não armes ciladas afetivas para ninguém, porque você se precipitará dentro delas. O que é armar ciladas afetivas para o outro? Você seduz a pessoa, você começa a jogar charminho, começa a envolver, só para ver se consegue seduzir. Aí você vai jogando, vamos ver se consigo. Aí quando a pessoa está empolgada, você... é brincadeirinha. Só que quando a gente joga esse tipo de coisa para enredar o outro, que você arma a cilada, diz André Luiz, não armes ciladas afetivas para ninguém, porque você se precipitará dentro delas. Você arma a armadilha e quem é coletado pela arapuca é você, não é o outro. E longe de mim querer trazer preocupação para quem quer que seja, mas como nós temos um trabalho espiritual que a gente desenvolve, a gente tem que tomar muito cuidado com isso, porque existe uma série de entidades perturbadoras querendo a nossa queda.
E se de repente alguém diz assim, eu queria seduzir fulano, os obsessores dizem, eu vou resolver para ti. Eles resolvem exatamente para que você caia. Se você desejar, você vai ter. Porque uma série de entidades estão exatamente interessadas que isso aconteça. Opa, há desejo de A para B? Vamos facilitar para que isso gere um escândalo, para que gere culpa, gere problema, gere conflito e as pessoas saiam das suas rotas. Então, como nós vivemos dentro de uma realidade espiritual, cuidado, porque o que a gente deseja no mal tem muita chance de dar certo, porque tem muita gente interessada que a gente tropece. Por isso, a nossa preocupação efetiva em não permitir com que as paixões nos dominem. Não deixar com que os impulsos da sexualidade se sobreponham à razão, para que a gente consiga refrear isso. E, ao mesmo tempo, entender que, de repente, eu posso errar. E isso não é motivo de desespero, em que a gente cai e eu tenho que entender, eu caí, não é porque eu sou a pior pessoa do mundo, é porque na natureza humana nós somos frágeis e isso é possível de acontecer. Não é para ser tão condescendente com as nossas faltas, mas a gente procurar, tanto quanto possível, fazer o processo de auto-perdão, senão a gente não caminha. A gente pode perder o prazer de viver. E, ao mesmo tempo, entender que os outros também são passíveis de perturbação. Os outros também caem. As outras pessoas também são capazes de experimentar um processo de sofrimento. Por isso que as nossas ações, o trabalho que a gente realiza, ele precisa estar muito bem acertado na nossa cabeça para que nós não sejamos vítimas disso. Porque nós podemos ser iludidos, podemos nos sentir atraídos por alguém que não é, só para criar um embaraço, criar um problema. Existem tantas histórias dessa natureza, Divaldinho já deve ter visto umas 300 desse tipo. No livro, eu acho que é daquela quadrilogia do Manuel Filomeno, acho que é o Transição Planetária, se não for, é o Perturbações Espirituais, é um dos dois, que tem a história de um senhor que engravida uma mocinha do centro espírita. Ela fica grávida dele. Ele já é um homem idoso, respeitável dentro da casa espírita, se envolve com ela e engravida a garota. Jovem do grupo de estudo mediúnico que eles têm na casa. Então, isso tudo pode acontecer. Por isso, a gente precisa ficar bem esperto. E para terminar esse nosso primeiro momento que a gente tem sobre o andamento da nossa atividade, eu não queria terminar sem deixar aqui 7 recomendações, anota, Cidinha, de como a gente poder fazer para que a gente trabalhe as nossas paixões para que a gente não enlouqueça com elas. Porque a doutrina espírita diz o seguinte, nós temos dentro de nós um potencial de amor enorme, chamado energia afetiva. Isso existe em nós. Os anjos têm, as plantas têm, os animais têm, Jesus tem, todos os espíritos têm, todos os seres espirituais possuem, que é a energia afetiva, que faz com que a gente desenvolva todas as questões que são ligadas à paixão positiva. Tudo aquilo que nos move emocionalmente é motivado pelas energias afetivas. É a assinatura do Criador em nós. Quando Deus nos criou, Ele, por ser amor, assinou a obra. E a assinatura de Deus, que é amor em nós, é nos dotar do sentimento de amor. Todo mundo aqui e os que estão lá fora, precisamos amar. Essa é uma condição inarredável da criatura. Os animais, as plantas, os anjos, todos eles são dotados de energia afetiva. O problema é o que a gente faz com ela. Então eu vou dar aqui 7 formas positivas da gente trabalhar as energias afetivas. Preparados? Meninas que estão anotando. Tudo pronto? Vou começar. Primeiro, escolha alguém que você ama. Dedique-se a esta pessoa que você ama em regime de fidelidade.
e troque suas energias afetivas, sexuais com esta pessoa da sua predileção. Só que isso tem que ser feito com alguém que se ama. Porque se você fizer isso com quem não ama, a energia sexual não cursa. Você não tem, porque a energia sexual, ela cursa quando existe paixão, existe prazer, quando existe alegria no que se faz. Então, eu contratar alguém para ter um relacionamento desse tipo, você continua perturbado do mesmo jeito. Alberto Almeida gosta de falar que fazer isso é como querer matar a sede com água salgada. Então, a gente deve procurar alguém que a gente eleja como nosso parceiro, nosso companheiro de vida, e com essa pessoa viver as histórias afetivas que a gente assim desejar em regime de fidelidade. Escolhamos alguém e vivamos em regime de reciprocidade as histórias afetivas que todos nós temos o direito de viver. Modalidade número 2. Eu não tenho alguém. Não tenho alguém, eu sou sozinho, sou solteiro, sou viúvo, sou separado, sei lá, eu não tenho ninguém. O que eu faço com as minhas energias afetivas? Alternativa número 2. Dedique-se à sua família. É mais difícil? É, sim, é mais fácil no modo primeiro. Mas o modo segundo também é capaz de promover as descargas, se você gosta do que você faz. Observem quando a mulher dá à luz a uma criança, já viram? Quando a mulher dá à luz a uma criança, a tendência dela é perder totalmente a libido. O marido diz, a minha mulher morreu. Porque morreu minha mulher e nasceu uma mãe no lugar dela. Porque ela não tem mais interesse sexual nenhum. O que aconteceu com ela, pelo amor de Deus? Acho que trocaram a minha mulher por uma gêmea. Na verdade, a energia afetiva está indo toda para cuidar do bebê. E ela nem se dá conta das carências que, de repente, o parceiro pode estar tendo. Então, cuidar do outro também é uma boa alternativa. Cuidar de um pai idoso, cuidar de uma mãe idosa, cuidar dos filhos, cuidar das pessoas da família. Isso também cursa a energia sexual. Mas só se for feita com amor. Se tratar o pai puxando pelo cabelo dele, dando tapa na pessoa para ela comer, empurrando para baixo do chuveiro com ódio para ela tomar banho, não cursa a energia. Vai continuar perturbado. Ou seja, a gente precisa amar para que a energia curse. Então, você tem filhos, entrega amor que é para a energia cursar. Você tem pai e mãe que você cuida, entrega amor que é para a energia cursar. Porque quanto mais ela cursa, menos perturbado você fica. Se não cursar, você vai se perturbar. Aí você começa a enfrentar problemas de sexualidade, porque as paixões negativas vão explodir na sua história de vida. Alternativa número 3. Não tenho ninguém, eu moro sozinho. Meus filhos casaram, meu marido morreu, separou, sei lá o quê, não tenho ninguém, só sou eu na vida. Como que eu vou fazer? Crie gato. Crie cachorro. Cultive plantas. Já viram aquele pessoal que assim, nossa, fulano, o que você faz? Nossa, suas flores são lindas, o que você faz? Não faço nada. Energia afetiva. A pessoa cuida, vai com carinho, tudo flore, violeta, até no sol quente ela flore. Aí você vai cuidando, porque você coloca carinho. Tem que revirar a terra, vou desfazer esse vaso, vou colocar naquele. Mas tem que ser com afeto. Se chegar da floricultura com ódio, ai meu Deus, tem que cuidar de planta para ver se eu curso essa energia, bora, planta, entra no vaso miserável, flore desgraça. Não vai funcionar. Come, gato, come, come, come. A gente tratando o cachorro, puxando o bicho pelo pescoço, maltratando o animal, não cursa a energia. Só vai cursar se você fizer com amor. Bom?
Eu já falei de 3. Falei do parceiro, eu falei da família e eu falei cachorro, gato, planta, a própria casa. Tem gente que adora cuidar da casa, então cuida com carinho para cursar energia. Gosta de arrumar? Eu gosto. Faz que cursa, minha filha, quer ficar menos perturbada. Vai arrumar. Tira tudo do lugar, põe no outro canto. Lava tudo que está na prateleira. Tira tudo do armário, lava e põe de volta. Mas com carinho. Se lavar com ódio, melhor deixar onde está. Tem que ser com carinho. Quarta alternativa. Exercício físico. Vá correr. Vá para a academia. Puxar ferro. Vá fazer alguma coisa. Mas faça com amor, tá? Não faça com ódio. Desgraça de barriga que não some. Aí não funciona. Tem que ser com carinho. Tem que ser com afeto. Tem que ser por prazer. As pessoas que gostam de academia, elas sentem prazer em ir. Então, se ela sente prazer, então está cursando. Tudo que você faz que tem prazer, por consequência, cursa as energias sexuais. Tá bom? Então, o exercício físico é um bom instrumento. Vejam que as igrejas protestantes, muito comumente, elas têm umas quadras de esporte bem do lado para a juventude. Sabe por quê? Para cursar a energia sexual. Para eles fazerem esporte e isso ser um elemento que produz esse tipo de situação. Tá? Agora, é muito importante que a gente perceba que tem que ser por prazer, não pode ser por raiva, por obrigação. Meu pai me botou no basquete para eu cursar energia sexual. Odeio. Não vai cursar. Não vai cursar. Número 5. Estudo. Quem gosta de estudar, quem sente prazer em estudar, vai cursar energia sexual, mas tem que gostar. Não tem aquele pessoal que vira à noite em cima do microscópio para tentar descobrir uma bactéria de uma doença? Ali está tudo energia sexual em cima. Tudo aquilo que você se dedica com intensidade, que você faz com amor, que você faz com paixão, a energia sexual cursa. Não sei se vocês já perceberam, mas o tio Patinhas não tem nenhuma parceira, já viram? Por quê? Porque a paixão dele é aquela moedinha. Então, a energia sexual dele vai toda para aquela caixa forte, quando ele pula nas moedas. Deve estar tudo desvalorizado já. Mas aí ele pula naquelas moedas e tal. Aquilo ali é prazer. Então, a energia sexual está cursando. Saulo de Tarso cursava a energia sexual no trabalho que ele fazia. Então, o que eu faço com prazer diminui as minhas ansiedades. Então, o estudo, quando se gosta de estudar, é uma estratégia para cursar a energia sexual. Mais uma vez, um elemento que decorre do quê? Do prazer daquilo que nós fazemos. Sexta estratégia. Vai anotando aí, Jaci Fernandes, vai anotando. Sexta delas. Essa vocês vão dizer, mas essa é mesmo. Arte. A arte é um elemento magnífico para cursar energia. Pintura, escultura, dança, poesia, teatro, mas tem que gostar. Se fizer com raiva não funciona, tem que gostar. E tem uma arte também, né, Divaldinho? A arte culinária, que também, quando você faz com prazer, bota, gente, isso vai ficar aqui maravilhoso, eu vou colocar. Você está pondo prazer no que você faz? Vai cursar. Se fizer com raiva, não vai. Então, se você faz as coisas com prazer que você está fazendo, você tem uma atividade profissional que você tem prazer no que você faz, vai cursar. Se não tem prazer, você está enrolado. E a última é a prática do bem, a prática da caridade.
fazer enxoval, fazer ponto cruz, fazer vagonite, fazer pintura em tecido, biquinho no pano biquinho na ponta do pano de prato, desenhar aquelas flores cheias de glitter nos guardanapos, preparar sapatinho para o enxoval dos bebês. Isso aí dá uma boa possibilidade de cursar, mas tem que fazer com prazer, porque se não fizer, a gente vai ter perturbação. As energias não saem, segundo Emmanuel, se transformam numa outra coisa chamada carga erótica e vai sair por algum canto. Aí a carga erótica, que é a energia sexual não trabalhada, ela vai procurar um canal de escoamento, que vai ser a paixão, a loucura, a perturbação, as fantasias sexuais, uma série de estratégias para fazer, porque esse é um rio que cursa, e você tem que botar o rio para gerar energia. Se você não aproveita e o rio fica ali, ele vai gerar problema para você. Então, as paixões, na verdade, elas só vão alcançar um bom resultado nas nossas vidas quando nós fazemos as coisas de boa vontade. Quando o nosso coração faz as coisas de modo sereno. Se eu faço as coisas de má vontade, não vai funcionar. Só vai funcionar se fizer de boa vontade. Se fizer de boa vontade, a gente se acalma por dentro, a energia cursa e você fica em paz. Quem faz as coisas de maneira prazerosa, de maneira a sentir prazer no que faz de boa vontade, vive em paz consigo mesmo. E aqueles de nós que fazemos tudo de má vontade, pode preparar. Lá na esquina vai ter problema. Problema por conta das energias sexuais coaguladas que vão encontrar uma porta de saída que, de repente, pode não ser a mais nobre. Isso pode ser novidade para muita gente. Mas para quem lê o Evangelho de Jesus com atenção, vai encontrar uma frase nos Evangelhos, que é a primeira frase dita no Evangelho depois que Jesus nasceu. Depois que Jesus nasce, qual é a primeira frase que é dita depois do nascimento de Jesus? O nascimento dele não tem fala nenhuma. Maria não fala nada para José, José não fala nada para Maria, mas tem uma fala que é dita logo após o nascimento dele. Muito bem, é isso mesmo. Muito bem. A frase é: glória a Deus nas alturas e paz na terra para quem? Então, se a gente tiver boa vontade, a gente vai ter paz na terra. Se a gente não fizer as coisas de boa vontade, nós vamos estar em guerra dentro de nós. Então, façamos esse esforço para que a gente faça tudo o que tiver que fazer de boa vontade para cursar essas energias, as nossas paixões serem todas positivas e nós usarmos da melhor forma possível esse rio caudaloso que o Senhor nos deu para que a gente construa a nossa verdadeira felicidade em paz. Glória a Deus nas alturas e paz na terra a todos aqueles que agem de boa vontade. Uma boa tarde para todos.